qualidade é ela mesma sem qualidade, e como se poderia dizer que a matéria, sem ter recebido qualidade, como se poderia dizer que a matéria, sem ter recebido qualidade, é qualificada? Logo, corretamente se diz que ela é sem qualidade e má. Por que não se diz que é má por ter qualidade, mas antes por não ter qualidade, para evitar que ela seja igualmente má se fosse forma, mas não se for uma natureza contrária à forma? Isto é, não se diz que a matéria é má porque ela possui tal qualidade, mas sim porque não possui qualidade alguma, e se a define como ausência de qualidade para que ela, que é má e desprovida de forma, não seja do mesmo modo má, se fosse definida como forma. Baraká diz que, haja visto que uma forma jamais poderia ser má, nesse caso, ela que é a natureza contrária à forma. Esta passagem é confusa e propicia diferentes emendas e interpretações. Baraká diz que ele entende diferentemente de outros tradutores, que a palavra iso signifique igualmente e não talvez, e que se subentenda na oração adversativa algo como, entre aspas, não há problema que a matéria seja má, sendo ela uma natureza contrária à forma. É uma orientação do tradutor. 11º. Mas a natureza contrária à forma é a privação. Porém, a privação está sempre em outro e não em si mesmo uma realidade. Assim, se o mal está na privação, o mal estará naquele que é privado de forma. Logo, não existirá por si mesmo. Então, se houver mal na alma, a privação nele será o mal e o vício, e não algo exterior. Pois certas doutrinas acreditam que a matéria deve ser completamente abolida, e outras que ela, mesmo existindo, não seja má. Então, não se deve procurar o mal em nenhum outro lugar, mas, situando-o na alma, colocá-lo assim como a ausência do bem. Entretanto, se ele é a privação de uma forma que deveria estar presente, se é a privação do bem da alma e produz nela o vício por sua própria razão formativa, a alma não possui bem nenhum. E, portanto, também não é vida, embora seja alma. Logo, a alma será inanimada, se não possui vida. Assim, alma sendo, não será alma. Enfim, a alma possui vida por sua própria razão formativa. Dessa forma, não tem de si mesma a privação do bem. É boniforme. Portanto, porque possui algo bom, um traço do intelecto, e não é algo mal por si mesma. Portanto, ela não é um mal primário. E o mal primário não está nela como um acidente, porque dela não se ausenta todo o bem. 12º. E se alguém disser que o vício e o mal existentes na alma não são a privação total do bem, mas alguma privação do bem? Se for assim, possuindo a alma um tanto de bem e estando privada em outro tanto, terá uma disposição mista e o mal não será puro. E ainda não foi descoberto o mal primeiro e puro. O bem para a alma estará em sua ausência, ao passo que o mal lhe será um acidente. 13ª. A menos que o vício seja o mal para a alma, enquanto impedimento, como que impede o olho de ver? Mas, dessa maneira, o mal será para eles, para aqueles que pensam é um mal enquanto impedimento, o causador do mal e, sendo assim o causador, ele será diferente do mal mesmo. Se então o vício é um impedimento para a alma, será causador do mal, mas o vício não será o mal. E a virtude não será o bem, mas apenas uma cooperadora. Dessa forma, se a virtude não é o bem, tampouco o vício será o mal. Além disso, a virtude não é o belo em si, nem o bem em si. Portanto, o vício não será o feio em si, nem o mal em si. Dissemos, contudo,
que a virtude não é nem o belo em si, nem o bem em si, porque antes dela e além dela estão o belo em si e o bem em si, e que ela é, de certo modo, algo belo e bom por participação. Portanto, assim como para aquele que ascende a partir da virtude, há o belo e o bem, há também, para aquele que descende a partir do vício, o mal em si, tendo principiado, porém, a partir do vício. E para aquele que contempla, há a contemplação do mal absoluto, seja ela qual for, mas para aquele que se torna mal, há a participação nele, pois se encontra totalmente na região da dissimilitude, onde, nela submersa, na lama tenebrosa será tombado. Pois se a alma tomba totalmente no vício total, já não tem vício, mas transformou-se em outra natureza diferente, pior. Pois ainda é humano o vício que está misturado a algo contrário. Morre então como a alma morreria, e a morte para ela, enquanto ainda imersa no corpo, é afundar-se na matéria e preencher-se dela, e após sair do corpo, aí jazer, até que corra para cima e de algum modo afaste seu olhar da lama. É esse o significado de, tendo ido ao Hades, lá dormir. Décimo quarto. Todavia, se alguém disser que o vício é uma fraqueza da alma, já que a alma má é certamente bem afetável e bem móvel, levada de todo para todo mal, bem móvel aos desejos, bem irritável por colas, propensa a consentimento, cedendo também facilmente a representações confusas, como os mais frágeis produtos da arte ou da natureza, que são facilmente destruídos pelos ventos e pelos ardores do sol, seria importante inquirir o que é a fraqueza da alma e de onde provém ela. Porque, certo, a fraqueza da alma não é como a fraqueza nos corpos. Mas, assim como neles a fraqueza são a incapacidade para a ação e a afetabilidade, do mesmo modo receberam também nela a alcunha de fraqueza por analogia, a não ser que a causa da fraqueza da alma seja a mesma, a matéria. Mas devemos chegar mais perto do problema de qual é a causa daquilo que é chamado fraqueza na alma. Pois, claro, não são densidades ou raridades, nem magrezas ou gorduras, ou uma doença, como uma febre, que tornam fraca a alma. É necessário, pois, que tal fraqueza da alma se dê ou nas que estão completamente separadas, ou estão na matéria, ou em ambas. Ora, se não se dá nas separadas da matéria, pois são todas puras e, conforme diz, aladas e perfeitas, e sua função é desimpedida, resta que a fraqueza dê-se nas almas caídas, as que não são puras nem estão purificadas, e sua fraqueza não seria a extração de algo, mas a presença do alheio, como a do fleugma ou da bile no corpo. E para os que consideram mais claramente, e como cabe considerar, será evidente que a causa da queda da alma é aquilo que está sendo investigado, a fraqueza da alma. A matéria nos entes, e há também a alma, e como que um único lugar, pois não há um lugar para a matéria à parte do da alma, como um na terra para a matéria e outro no ar para a alma. Mas o lugar à parte para a alma é o não estar na matéria, e isso é o não estar unido à matéria. Isso é o não originar-se algo uno, composto a partir dela e da matéria. E isso é o não tomar-se substrato para a matéria. E isso é estar à parte. Há muitas potências da alma, e também princípios, meios e fins tem a alma.
mas a matéria, estando presente, implora e, por assim dizer, também incomoda e deseja passar para o interior. Mas todo o território é sagrado e nada há que seja impartícipe da alma. Então a matéria é iluminada ao sublançar-se a si mesma, mas ela não consegue captar aquilo pelo qual é iluminada, e este não a suporta, ainda que lhe esteja presente, porque ele não a vê devido à sua maldade. Mas pela mescla, ele obscurece a iluminação e a luz que de lá provém, e as torna fracas, provendo ela mesma a geração e a causa de sua vinda para ela, pois a luz não teria vindo ao que não estivesse presente. E isto é a queda da alma. Ter vindo dessa maneira a matéria é enfraquecer-se, porque nenhuma das potências da alma passa a ato, uma vez que a matéria as impede de estarem presente por deter o lugar que a alma ocupa e a faz como que contrair-se, tornando mal aquilo que ela tomou roubando, por assim dizer, até que a alma seja capaz de correr para cima. A matéria, portanto, é causa da fraqueza, causa do vício da alma. Logo, ela é má primeiro e é o mal primeiro, pois se a própria alma tivesse engendrado a matéria ao ser afetada, e se estivesse em comunhão com ela, e se estivesse se tornado má, a matéria seria a causa por estar presente, pois a alma não iria até a matéria se, pela presença dela, não recebesse o devir. Baraká diz que, ou seja, a alma não teria adentrado a matéria se não houvesse para ela, por causa da presença da matéria, essa oportunidade de entrar no processo de encarnação, de nascimento e de transformação. 15. Mas se alguém disser que a matéria não existe, deve-se mostrar a ele, a partir de nossas conversas sobre a matéria, a necessidade de sua realidade, porque falamos mais acerca disso lá. O mal, entretanto, se alguém disser que ele absolutamente não existe nos entes, será mister que ele também suprima o bem e que diga que não existe nada de desejável. Portanto, nem desejo, nem por sua vez aversão, nem a intelecção, porque o objeto do desejo é o bem e o da aversão é o mal. E o bem e o mal são objetos da intelecção e da sabedoria, e ela mesma é um dos bens. Dessa forma, é preciso existir um bem que seja um bem não misturado, e outro que já seja misturado de mal e de bem, e que, se participou mais do mal e já com isso contribuiu ele mesmo para o mal que está na sua totalidade, mas se participa menos. Ao diminuir, contribui para o bem. Pois que mal haveria para a alma? Ou para qual alma se não foi tocada pela natureza inferior? Pois ela não teria desejos nem tristezas, nem emoções, nem temores, porque os temores são próprios do composto, por medo de dissolver-se. Assim como as tristezas e as dores são próprias daquilo, que está se dissolvendo. E os desejos surgem quando algo interfere em uma constituição ou quando, para que não interfira, um remédio seja providenciado. E a imaginação surge com o golpe externo na parte racional. Ela recebe o golpe porque não é indivisa. E as opiniões falsas lhe advêm porque ela se torna exterior ao que é verdadeiro mesmo. E se torna exterior por não ser pura. Mas o desejo voltado para o intelecto é outra coisa. É preciso apenas estar com ele e nele firmada, sem inclinar-se para o inferior. E o mal não é apenas mal devido ao poder e à natureza do bem, uma vez que se manifestou por necessidade. Está cingido por belas correntes, como certos acorrentados com ouro. Nelas se oculta para que as coisas desairosas não sejam vistas pelos deuses e que os homens não tenham de olhar sempre para o mal, mas, mesmo quando olharem,
convivam eles com imagens do belo para sua reminiscência. E assim termina o penúltimo livro. E agora vamos para o último livro, livro 9, da primeira Eneada. Como eu disse antes, a introdução e tradução que eu uso aqui é de Jesus e Gal, 1982. Livro 9, que corresponde ao livro 16, na ordem cronológica, título sobre o suicídio. Que a vida aqui seja o mal e a morte o bem, não se segue que o suicídio seja justificável. Ao abordar neste breve tratado de primeira etapa o problema do suicídio, um tema clássico nas escolas antigas, a atitude de Plotino está mais próxima de Platão do que a dos estoicos. Seu interesse não se concentra em determinar por que razões, se existe e em que circunstâncias, se houver, poderia ser o suicídio um ato razoável. Pelo contrário, para acumular razões para desencorajá-lo, a menos que em circunstâncias excepcionais e como um mal menor, de uma perspectiva escatológica alheia ao estoicismo. Então, os títulos deste pequeno tratado, nos dois catálogos da vida de Plotino, representam um borrão, porque eles respondem a uma preocupação estoica ao invés de Plotino. Notemos, finalmente, que aqui, como em sua conversa dissuasiva com Porfírio, Plotino se dirige ao filósofo, ou ao filósofo aspirante. Então vamos começar. Livro 9, cronologicamente o 16º, na ordem cronológica de Plotino, título dado por Porfírio, sobre o suicídio. Este tratado recebe também os títulos de sobre o suicídio racional e sobre o afastamento racional do corpo. Não a deixarás para que não parta, pois, para sair, libertar-se-á levando algo. E o sair é mudar para outro lugar. A alma, porém, aguarda o corpo afastar-se totalmente. E então ela não precisa mudar de lugar, mas está completamente fora. Baracá diz que Plotino nos aconselha muito provavelmente a não deixarmos a vida, porque a alma para que a alma não parta do corpo levando algo com ela. Armstrong diz que esta cripta frase